e traduziu. Aí, ao longo da história, né, de 1950, 1945 para cá, várias coisas importantes foram sendo desenvolvidas que culminou no que a gente está vendo hoje, que está sendo popularizado como IA. Então, por exemplo, a criação de um mecanismo chamado perceptron. Perceptron foi no início da década de 50, ou década de 1960. Perceptron é simplesmente uma função matemática. Um if-else. De acordo com o que entra, ele vai dizer sim ou não. E aí os criadores do Perceptron, que são McCulloch e Pitts, os dois autores que criaram, eles desenvolveram um teorema que diz que o Perceptron é capaz de computar qualquer função que tenha resposta. Se é pré-definido assim, se já se sabe que, por exemplo, vamos falar de otimização, né? Você quer achar o ponto mais baixo na curva. Certo. Se já tem certeza que existe um ponto mínimo na curva, o Perceptron é capaz de encontrar ele. Porque tem uma resposta possível. Desde que você dê tempo suficiente para ele chegar lá. Certo. Pelo tempo também é importante. Pelo processo de otimização. Mas, posteriormente, também um personagem muito importante dessa história, o Marvin Minsky, ele lançou várias críticas ao Perceptron, ao mecanismo do Perceptron, dizendo que você não tem tempo infinito para ficar esperando o Perceptron chegar na resposta quando você não sabe se tem uma resposta ou não. Uma coisa é você já com antecedência saber que há uma solução para o seu problema. Eu já espero uma resposta, aí você poderia deixar o Perceptron procurando até que ele encontrasse. Mas se você tem um problema e não sabe se tem solução, espera. Qual o critério de parada? Né? Aí foram feitas várias críticas, mas o Perceptron ficou muito importante porque posteriormente veio a ideia do MLP, por exemplo. MLP, muita gente hoje usa Deep Learning e não sabe o que é MLP. Isso eu acho um absurdo. É um absurdo o cara usar Deep Learning e não saber o que é MLP. MLP é uma sigla para Multilayer Perceptron, ou seja, é um perceptron de múltiplas camadas. Então, o que eles fizeram? Ao invés de usar uma funçãozinha perceptron, que é o avô da rede neural artificial, é um neurônio artificial. Tá nos primórdios ali, tá nos primórdios. Você cascateia saídas de perceptron em outros perceptrons. E aí você faz múltiplas camadas. Você associa perceptrons, pega na saída dele, jogando no outro, como entrada. Pega na saída, jogando no outro. Aí você vai fazendo camadas. E aí daí que vem as redes neurais artificiais, elas foram criadas... As redes neurais artificiais que primeiro funcionaram são as Multilayer Perceptron. Se você vai em bibliotecas de codificação, por exemplo, Scikit-learn, ou Sklearn, tem gente que fala das duas formas, né? E for lá procurar por redes neurais, classificador, Neural Classifier, ele vai te propor lá, como um dos básicos, MLP. Multilayer Perceptron. Você poderia